Boa tarde a todos, quase 3 horas hoje, 2h58 em Fortaleza, eu sou o Ricardo Bezerra. Está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real, sem cortes, dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia, a nossa sociedade. Com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo e que você pode participar agora mesmo pelas redes sociais, em especial pelo YouTube da Jovem Pan News, também pelas minhas pessoais, Instagram, Facebook, Ricardo Bezerra. Faz lá o teu comentário, deixa lá o teu like lá e pergunte aquilo que você quer perguntar para os nossos entrevistados. E o tema de hoje, ele nasceu numa família humilde, lá no Bom Sucesso, lá no Conjunto Ceará. Começou trabalhando como vendedor em uma loja de calçados. E a paixão pelos sapatos foi tão forte que tocou o seu coração. Ele sempre quis ser diferenciado, muito ativo, focou em entregar pessoalmente os sapatos que vendia a seus clientes. Depois, usou as redes sociais para vender os seus produtos. Ele ficou famoso e passou a ser conhecido como o Homem do Sapato. Com a grande ajuda de sua cara metade, de sua esposa, os negócios prosperaram e ele abriu a sua primeira loja física em 2014. Pois acreditem, hoje, com apenas 10 anos de operação, a sua empresa se tornou uma das maiores do país em seu segmento, em vendas de sapatos, com várias lojas espalhadas pelo território nacional. Portanto, meu amigo, minha amiga, fique aí. Pela primeira vez no rádio e na TV, nós vamos conhecer a incrível história, tinha tudo para dar errado, mas deu certo, do Jonathan Rego, meu amigo, o famoso Homem do Sapato. Quem é que vai contar essa emocionante, empolgante história é ninguém menos do que os dois protagonistas, o Jonathan e a sua esposa, a Renata Braga. Primeiro a Renata, prazer estar com você aqui no Conexões, Renata. Nessa cadeira só senta campeão, viu? Olha aí, um prazer, boa tarde, tudo bom? Obrigada aí pelo convite, é um prazer compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história. Jonathan, prazer estar com você aqui, meu amigo. E aí, meu amigo, beleza? Muito obrigado pelo convite, tá? Já sou fã aí do seu programa, sempre tô ali de olho. E há uns meses atrás, a gente tava assistindo, eu acho que um domingo de manhã, eu vi uns 2 programas, foi, amor? E eu disse assim, rapaz, se um dia eu for chamado, como é que vai ser isso, né? Será que eu vou estar nervoso? Será que não vai? Mas muito obrigado, viu, Ricardo? Eu sou seu fã, meu irmão. Olha, é a obrigação dos grandes empresários, das pessoas que vieram realmente, que começaram do começo, né? Tem um convidado meu que sabe que a gente mexe com imóvel, disse assim, você começou do 3º andar. Eu olhei assim, do 3º andar, aí olhou pro Miguelzinho, que é o presidente do grupo, e você começou da cobertura. Eu comecei do 5º subsolo, porque eu passei fome. É muito pesado isso, muito forte, né? Toca a gente, né? Então, meu amigo, minha amiga, vocês vão conhecer agora a história, a incrível história do Homem do Sapato. Bora começar pelo começo, Renatinha, vou começar aqui com o Jonathan. Tá ótimo. Conta um pouquinho sobre a tua infância. Você nasceu no Conjunto Ceará e quem te criou foi tua avó, é isso mesmo? Exatamente, Ricardo. Eu sou de 84, né? Então, aos 2 anos de idade, eu saí de casa. Eu saí... Assim que a gente explica mais ou menos a situação, assim fica um pouco estranho. Mas com 2 anos de idade, meu irmão nasceu, meu irmão mais novo, né? E tinha que ficar na casa lá dos meus avós. Acabou que me acostumei. 11 tios em cima de mim, tias, e era uma babação danada, e minha avó, e eu não quis mais sair. Aí foi uma briga com minha mãe e meus pais, e brigaram até na justiça por mim. E desde criança, lá é a minha base. Sua avó é a sua grande inspiração, então, né? Exato. Foi realmente quem te criou, realmente, né? Exatamente. Te deu carinho, te deu amor e te deu força pra você estar aqui. Minha avó é minha maior inspiração. Sempre quando me perguntam, de algumas pessoas, claro, que existem alguns ícones hoje, né? Principalmente lá no business, falo nomes, mas quando se falam em relacionamento, quem me ensinou a ter isso, realmente, isso foi lá da minha avó, que foi a inspiração realmente que veio do nada, e sempre me ensinando com muita rédeas, claro, que às vezes eu queria
desviar um pouquinho ali, mas ela sempre mostrando certo, sempre mostrando tudo pra mim. Qual era o caminho correto? Exato. Você já era desenrolado assim desde menino ou você, vamos dizer assim, não, eu só queria saber de estudar, ou você já era assim, afoito mesmo nos negócios, já vendia alguma coisa? Como é que era assim esse teu dinamismo? Sempre fui muito esperto nisso de design, de artes gráficas, né? Então, mas acredito que no ano de 2001, mais ou menos, quando eu estudava no Liceu do Conjunto Ceará, foi onde despertou isso. Teve uma pessoa que viu esse meu lado um pouco, que eu tinha um pouco de dificuldade de estudar mesmo. Eu tive essa dificuldade, eu não vou negar. E ele viu essa minha parte por empreendedorismo. Eu não sabia nem o que era isso, eu ainda era, sei lá, nessa época eu tinha 16 anos, alguma coisa assim. E tinha um projeto, inclusive eu sempre falo com alguns empresários, alguns amigos específicos, que esses projetos tinham que voltar, que é empreendedorismo nas escolas públicas. Que hoje eu acho que já existe, né? Em algumas escolas específicas, mas foi o que deu essa chave para mim. Né? Deu uma virada de... Foi lá do Sebrae, isso foi em 2001, 2002, e hoje eu lendo as minhas cartilhas lá de 2001, fala as mesmas coisas de hoje em dia, de você fazer o diferente. Se esse tem um caminho, vá nesse outro diferente, entendeu? O teu primeiro emprego já foi como adolescente ainda? Ou você me disse que chegou a produzir, como é que chama? Adesivo de carro, né? Exato. Foi aí que você começou, foi o seu primeiro dinheiro que você ganhou? Foi. Era algo que, na época, não tinha impressora, isso era só pra, né, rico e tal. E eu fazia à mão, fazia cortes à mão e esses carros, né? Então, aí tinha... Só que não dava muito dinheiro, né? Então, era só um dinheirinho ali só pra brincar pouquinho ali. Mas o teu primeiro emprego, carteira assinada, foi numa loja de sapato? Foi numa loja de calçados, em 2014, tá? Não, 2008. 2008. Março de 2008. Foi meu... primeiro emprego. Primeira experiência, né? Eu nunca tinha vendido nada, assim, tal. E foi uma experiência muito gostosa. Foi uma experiência onde eu sempre falo para as pessoas... Você vendia sapato? Sapato masculino. Mas você foi negado na primeira entrevista de emprego, o pessoal não quis te contratar, não é verdade? Foi. Há 8 meses atrás disso, 2007, eu fui chamado para essa mesma marca, só que no Iguatemi. E eu fiquei uma semana de teste, né? Hoje eu vejo como é que funciona isso muito, tanto nas nossas lojas, que a pessoa ficou uma semana e fica de teste. E eu não fui aprovado porque eu era muito tímido, mesmo teve coisas que eu aprendi, mas era Iguatemi, né? Então ali era só máquina, ali era só fera. E eu não passei. Então, em março de 2008, eu fui chamado para substituir uma menina. Mas você foi chamado para ser vendedor da loja? Vendedor mesmo. Tu fazia aquilo que hoje os vendedores de lojas fazem, pegar o sapato, especialmente o masculino, vai lá e calça no pé do cidadão? Exatamente. Chegou a fazer isso? Muito, muito. Chulé, demais. Isso daí era de boa para mim. Mas assim, o que interessava era o cara comprar, né, também. Então assim, eu fazia isso mesmo? Claro, fazia de tudo. O ruim era quando tinha cliente realmente que era muito meio suado e tal, isso aí, mas depois eu conto isso aí um pouquinho. Agora me diz uma coisa que eu queria entender, que normalmente a gente se compromete com uma pessoa depois que você tá com a vida mais ou menos feita. Mas você me falou que conheceu a Renata em 2004, né? Ora, você começou a trabalhar, que você tá dizendo aí, como funcionário dessa empresa de calçados em 2008. Exato. E tu conheceu a Renata antes, liso, fedendo a peixe, como diz o outro? Liso. Eu acho que eu conquistei ela por conta da dança, né? Sim, como é isso? Tu era professor de dança? De dança, desde os 14 anos de idade. Era por hobby, depois foi indo. Depois eu saí do Conjunto Ceará, claro, né? E eu comecei a dar aula de dança em algumas academias. Quem aí tá me escutando aí lembra de uma famosa academia antiga chamada Energy Academia, que tinha mais de 13 Energy. Eu não sou desse tempo, ensinava, era... Eu vi alguém comentar. De alguma coisa, né? Dava aula de dança, ela tinha um pouco de ciúmes, claro, né? Que lá era, né? Mas aí a gente se conheceu. Conheceu a Renata numa aula de dança. Dando dança pra ela. Dança. Pô, que beleza. Ela dançava direitinho? Rapaz, um pouco, né, amor? Não. E aí, Renata? Foi amor à primeira vista mesmo? E aí vocês
realmente, de lá pra cá, estamos juntos até hoje, rapaz. Que coisa bonita, né, Renatinho? Exatamente. Não foi amor à primeira vista, não, tá? Ele me convencia a ir dançar. Eu sempre gostei de treino, né? Na verdade, eu sou educadora, estudei educação física, nunca atuei, mas sempre gostei muito das atividades físicas em si. Mas a gente construiu realmente essa história junto, né? Acreditamos muito no outro desde o começo. Acredito que realmente teve essa conexão, né? A gente nunca teve essa base financeira muito larga, mas a gente sempre acreditou muito num propósito. Aí você começou a trabalhar e a coisa começou a dar certo. Se fosse outra mercadoria, tinha dado certo ou o sapato mexeu contigo mesmo, cara? Eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se é uma coisa minha, mas se eu vendesse sofá, era a mesma coisa. É mesmo, cara? Poucas vezes eu falo isso. Vou para algumas entrevistas e me induzem a dizer que eu amo só o sapato, mas eu, inclusive. Sabe aquele negócio de você olhar para algo? Então, assim, como foi essa paixão? Aconteceram algumas coisas para você se apaixonar, principalmente a necessidade, tá? E saber que aonde era uma loja, tá? Era no Shopping Avenida, né? Então, assim, para quem conhece o Shopping Avenida, sabe que é um shopping empresarial. Shopping que as lojas que tem lá é só para compor aquilo ali, né? E mesmo sendo uma marca muito forte, hoje já deve ter mais de 40 anos no mercado, mas era uma lojinha que era do coração do franqueado. Então ele tinha para ter, mas tinha Iguatemi, tinha Del Passeio. Né? Talvez o fosse cliente, né? O homem é mais glamour você ir no shopping, comprar e tal. Tanto é que eu tinha clientes que eles iam no shopping depois, com a minha amizade, fazendo amizade com eles, eles iam no Iguatemi, olhava a foto do produto, mandava fotinha no e-mail que não tinha Zap, lembra? 2008, então ele mandava foto no e-mail e eu pedia esse sapato para me vender. Pô, era briga aí com os outros gerentes, né, com o gerente, com venda, porque o cliente ia na porta da vitrine, ia na loja, experimentava o sapato, falava a referência, eu fazia o pedido para me vender na minha loja. Mas aí depois já ficou mais dinâmico isso, né? Aí a coisa foi se desenvolvendo e você foi procurando ser diferente dos outros, né? Porque se fosse para fazer a mesma coisa, talvez você ainda estivesse vendendo sapato, como vendedor de loja de sapato até hoje. Você foi o diferente. Qual foi o diferente? Como é que você começou a ficar conhecido no setor? Pronto. Por ter essa dificuldade do Shopping Avenida e sim, de não ter fluxo, eu tinha até fluxo, mas a galera não comprava. E eu aprendi muitas coisas, inclusive, Ricardo, acho que você nem lembra, mas 2014, março, abril ali, foi a estreia da Lopes. Eu lembro quando vocês inauguraram ali pertinho. E o quanto melhorou ali o nosso fluxo, mais do que nunca. Os corretores não me compravam muito, não. Era meio enjoado, mas eu escutava muito a maneira que eles se comunicavam, certo? A maneira que eles tomavam o café dele no 10 e sem açúcar. Eu lembro até hoje que eles eu aprendi com eles até isso. São as máquinas, né? Não, aí era só fera. Aí tem nomes aí que eu conheço até hoje. Porque o Shopping Avenida, ele fica ali vizinho a Lopes Imóveis, né? E os corretores associados da empresa iam muito lá tomar um café, na praça de alimentação ali do Shopping Avenida, que é vizinho, né? E você ficava lá, como é que você... Começava a fazer amizades com ele. Eu que fazia o café deles. É mesmo, então cara? Eu tinha que fazer lá no 10 e tal. Gente, era o dia inteiro fazendo café. As outras meninas até... Deve estar me escutando aí agora. Elas achavam ruim. Eu não. Eu disse, cara, eu já tô aqui. Eu já tô sendo pago pra cá. Já não vendo. Então eu tenho que estar fazendo isso. Eu vou ter que estar aprendendo. E acabou que eu comecei a pegar isso. Eu comecei a fazer amizades. Eles começavam a me indicar pessoas e tal. Só que o homem... Se antes era... Imagina hoje, pessoal. Então, o homem não tem tempo de ir. Certo? Então, assim, ele não sai da casa pra dizer assim, hoje eu vou comprar um sapato. Não existe isso. Existe... Não é falando, hoje a Homem Sapato fez isso na Flagship, né? Que é a nossa loja da Vigílio Távora, que hoje o homem ele se arruma todinho, ele se prepara e vai para comprar um sapato. Mas na época não tinha isso, então eu tinha que pegar os sapatos, colocar no meu carro, não tinha como mandar foto, lembrando, tá? Hoje eu vou te vender um sapato, eu te mando foto e tu escolhe e tu vai lá. Antes não tinha isso. Eu tinha que ir na... Cara, eu conheço o Ricardo. O Ricardo calça 38 pro 39, mas o pé dele é mais largo, é mais altinho, tal. E eu ia. Quando eu comecei a ir e deixar sapato e voltar, eu vendia 2 pares. Quando eu ia, ficava o tempo te atendendo, eu vendia 2, certeza. Quando eu ia, deixava e pegava 2 ou 3 dias depois, com a ajuda da sua esposa, eu já vendia mais. Então, eu já comecei a pegar isso de base, né? Então, o nome Homem do Sapato, para quem não sabe, nasceu disso. Os clientes tinham dificuldade em se lembrar do meu nome. Né? Lá, rapaz, chama o Homem do Sapato, chama o Homem do Sapato. Aí um dia
começou ao nome Homem de Sapato, nasceu que um artista específico começou a me chamar de Homem de Sapato. E isso ficou muito forte. E sempre quando os clientes perguntavam meu nome, eu falava Jonathan, mas me chama de Homem de Sapato. Até hoje as pessoas perguntam assim, inclusive na própria empresa onde eu trabalhava, eu falava assim, isso aí foi de caso pensado para sair, para botar o seu negócio. Não foi. Não teve nada a ver. Foi de verdade, foi isso. Quer dizer foi que o teu grande diferencial foi conquistar o cliente. Foi. Ir visitar o cliente, entregar o sapato na casa do cliente, fazer um networking com ele, com a família, com a esposa dele. E aí aquele cliente que te comprou uma vez, que obviamente era um produto de boa qualidade, ele voltava, né? E você virou, né, o conhecido, o homem do sapato. Só que isso não causou um ciúme, não. É verdade que você, em algum momento, o seu nome ficou maior do que a loja que você gerenciava e você foi demitido por causa disso? Tem alguma coisa a ver? Se eu estou falando alguma coisa aqui. Não. Na verdade, foi uma situação específica. Estamos falando de 2009, 2010 ali. Eu fui assumir uma outra loja lá no Via Sul. Já era gerente, tá? Só que nesses 2 anos o nome Homem de Sapato começou a ficar muito forte. Então, tinha várias pessoas que iam para comprar o sapato, para jogar uma foto comigo. Eu jogava lá no Twitter, na época era o Twitter, que eu divulgava nisso. Como eu fiquei muito conhecido por essas bandas, por esses cantores usarem a minha marca e falar o meu nome... Você foi um dos primeiros influencers, né? Do Ceará, pelo que, né? Desde a época do Twitter, né? Na prática foi isso. O pessoal ia lá tirar foto com ele, né? Era. E foi muito engraçado, e foi muito interessante, porque eu sempre, quando eu explico, as pessoas não entendem o que é o alô, certo? Para quem tá em casa, para quem tá assistindo, para quem tá ouvindo, o alô é como se fosse um influenciador de hoje em dia. É como se fosse um post que tu paga a um influenciador e tal. Só que, na verdade, era por amizade. Você me conhecia, pronto. Se você estivesse aqui na rádio, você falando aqui o meu nome... Aí você mandava um alô lá do Jonathan, tal, da marca tal. E isso começou a ficar muito forte. Mas tem uma coisa que ninguém sabe, tá? O nome Homem de Sapato, antigamente as pessoas ainda me chamavam de Jonathan da Sérgio dos Calçados. Eita, falei o nome. Mas já foi. Problema. Então. E acabou que, como é uma franquia, hoje eu entendo por eu ser franqueador, depois a gente até vai entrar um pouco nisso. Hoje, como franqueador, na época eu fiquei chateado, mas hoje, como franqueador, eu entendo que tem as normas. E o nome e o meio do forró ainda tinha um pouco desse bloqueio. Até hoje ainda tem algumas pessoas em si. E eu fui bloqueado. Fui chamado no escritório, fui chamado a atenção, disse que se eu escutasse novamente algum nome, Jonathan, tal, eu ia ser demitido. E a partir desse dia foi que eu comecei a virar um pouco a chave de falar Homem de Sapato para, né, que os clientes já iam ver isso. E sobre a demissão, não. Aí já foi para 2012, eu já era gerente. E aí você foi demitido e aí que você pegou pressão mesmo e resolveu criar Homem do Sapato. Foi. Na verdade, quando foi 2013, a gente já estava se organizando para poder sair, tá? Eu não ia deixar a loja na mão no mês de dezembro, final do ano, então eu já ia sair em janeiro. Em janeiro acabou que vazou um pouco e eu deixei que vazasse mesmo essa situação da minha marca. Já tinha marca registrada, já tinha tudo. Fiz o certinho, já tinha marca certo, já tava ali já tava na agulha. Quando foi em janeiro, eu fui chamado no escritório e eles me botaram pra fora. E tu já tava com o esquema todo montado pra montar o teu próprio só que negócio. você sente, tá, Ricardo? Assim, é verdade. Você sente quando você é posto pra fora. E as minhas contas foram pagas com a maioria, né, com cheque, que tem uma historinha bem legal que... Cheque dos clientes? Um cheque de cliente, né? E no final, a pessoa falou assim, a pessoa que me demitiu falou assim, não tem nenhum problema, né? Uma parte das suas contas, já que são seus clientes, até porque não aceitava cheque, eu que tinha que assinar embaixo, porque eu conhecia o meu cliente, então era minha... E eu olhei, eu segurei o cheque, falei assim, são meus. Então isso eu fiquei com isso na minha, eu disse, são meus, eu vou. Isso em janeiro de 2014, né? E aí, em 2014, vocês já tinham a marca registrada e a empresa começou a operar. Vocês inauguraram a sua primeira loja física também em 2014, foi isso? Exatamente. E onde entra a Renata na história aqui, tá, pessoal? Só para pegar um negócio bem legal. Tô É bastante interessante. Mas é bastante interessante. O nome Homem de Sapato era um nome legal, de apelido e tal, mas eu, Jonathan, eu não achava nome de marca. Eu ia fazer algo em inglês e tal. Eu ia outro nome. Porque eu tinha comigo como Homem de Sapato não era nome de marca. Não era nome de marca. E ela que batia forte. Ela disse, não, amor,
você é conhecido como Homem de Sapato, todo mundo lhe conhece como Homem de Sapato. Eu disse, mas não é nome de marca, mas não é nome de marca. Aí eu escutei ela e virou, Continuou como Homem de Sapato. Certo. Fica aí que a gente volta já depois de um rápido intervalo. E aí, mas vocês começaram a vender já na loja? Era uma venda direta também, né? Isso. Já tinha internet nessa época? Venda pela Já, internet? era já forte. Já era forte. O Instagram, nessa época, era bem diferente de hoje em dia, que era entrega mesmo, né? Hoje, se tu tem 1.000 seguidores, ele não entrega pros 1.000. Antigamente, não. Era diretamente aos 1.000 seguidores. E a gente foi pra Franca, tá? Onde hoje nós temos a nossa base em Franca, nós temos 22 funcionários lá em Franca, onde tem os núcleos e tal, onde saiu tudo. Só que antigamente não foi assim, né? Você chega, várias portas fechadas para você, até porque você sai de um grupo muito forte e Deus sabe o que faz. São as portas fechadas, né? Então a gente agradece muito isso. Eu não conheci outras fábricas e fui em algumas fábricas que era dessa mesma marca. E todas negou. E teve um anjo de Deus que falou para mim assim: Jonathan, fulano de tal pode te bloquear em 7, mas Franca tem 700. E eu vou te levar nas melhores se você tiver um tempo e voltar 15 dias aqui e tal. Nesse dia a gente foi juntos, aí nesses 15 dias que passou eu fui sozinho, e onde ele me apresentou as fábricas e a grande dificuldade que eu não tinha grana. Pô, eu só tinha recebido na época 7.000 e alguma coisa, ela tinha mais alguma coisinha, mas eu não podia errar. Então a minha primeira compra tinha que ser muito assertiva. Calçado, para quem não entende, só pra gente reforçar, calçado não existe, principalmente no nosso segmento mais específico, top, né? Não tem um sapato, eu faço 1.000 pares. Não faz 16 unidades, 18 unidades, certo? Então são linhas, e isso pode ser a marca que for. São cápsulas, são 2,38, 3,39, são grades pequenas. Se eu errasse, estava ferrado. E quem desenhou esses sapatos foi você mesmo? Eu e a Renata. Você e a Renata também. Sim. Também. E o toque feminino dela é muito importante. A marca... Por que hoje 50% dos nossos seguidores e 40% de clientes cadastrados são mulheres? É por conta desse toque feminino que a marca tem. São mulheres, mas para comprar o sapato pro seus homem, companheiros. Né? E outra coisa, mulheres que ficam solteiras e levam as amigas, mulheres que ficam solteiras arranjam uma outra e compram de outra numeração. E são muito fiéis. Que coisa fantástica, rapaz. Quer dizer que mulher é cliente do homem do sapato, né? Na verdade, é a mulher que manda, né, Ricardo? Você não compra sapato, né? É ela que diz se é bonito ou é feio. Quem manda é a mulher, né? Rapaz, então é elas que a gente tem que agradar, né? Com certeza. Que legal. E aí, com 7.000 reais no bolso, você fez a primeira encomenda lá em Franca. Pra quem não sabe, as fábricas dos sapatos, elas são normalmente em Franca, né? No sul do país. E eles produzem os sapatos e as empresas colocam as suas marcas. Isso acontece não somente com a Homem do Sapato, mas com a maioria dessas empresas. Mas você foi lá ver a produção desses... Quantos pares eram? Só essa curiosidade. Deu na época. 80 e pouco. Vendeu tudo. Isso. Existe isso de você ir, já existe o produto, coloca a sua marca. Existe o desenvolvimento, que aí foi uma grande barreira pra gente. Por a gente ser de Fortaleza, a gente, é uma marca muito nova, não tem nome, e os nossos fornecedores acreditavam na gente. Eu estou falando de fornecedores de grandes marcas Brasil, né? Então, assim, Franca, como em algum outro polo, tem 700 fábricas. De 700, tem 70 boas. De 70 boas, tem 20 muito tops. Boas. E tem 5% que é mais exportação. Que esse 5% hoje todas estão com a gente. Então, eles acreditaram nesse projeto, até porque era o sapato... Gente, vocês imaginam... 2014, você lançar um sapato verde com amarelo, rosa, de onça, de coisa... Claro que não era só isso, claro. Esse era só para chamar atenção um pouco, mas foi o que deu esse diferencial. E outra coisa legal, viu, Ricardo? E os sapatos, o mesmo valor de lojas de shopping normal. Tu se lembra qual foi o primeiro sapato produzido por vocês? Qual era a cor dele, como era o jeito dele, como era o nome dele? Se tu quiser responder, Renato. Na verdade, né, nessa época, como o John pontuou, a gente trouxe muitos produtos diferentes, né? Então, assim, tipo assim, o que a gente mais, nessa época, teve de auge foi os mocassins, onde a gente tinha mocassins azul com verde, rosa, amarelo. Então, esse realmente foi o boom da Homem do Sapato. Foi aonde ela realmente trouxe esse diferencial.
existe uma foto que eu acho que já vai estar passando aí, depois eu vou te mandar, aqui em cima. Ele tem os 6 sapatos, que foi a minha primeira venda, que foi dentro de uma casa emprestada do pai dela, lá na Maraponga. Olha que aí a gente rapaz. serviu como base durante 6 meses. A gente vendia dentro de uma casa da Maraponga. Aí a gente foi assaltado, as pessoas começaram... Aí essa história é bem legal, tá, pessoal? E ela sempre foi bem conservadora, né, amor? Sim. Ainda bem que eu sou mais visionário, eu sou loucão. E tava dificuldade pra gente sair da casa, que aí já estamos falando A aí... primeira loja foi uma casa... Foi uma casa na Maraponga. Na verdade não era só a casa, obra, né? né? Quando a gente pensou em montar um negócio, a gente fez o curso do Sebrae, a gente entendia que a gente não tinha fluxo financeiro para montar uma loja, então o que a gente fez de diferencial? A gente comprou um carrinho, que era o nosso Smart, e a gente plotou todo o carrinho já com a nossa logomarca. Então o Jonathan atendia de porta em porta no carrinho, ia atender os clientes dele, que eram justamente os advogados, né? Muitos médicos que não tinham tempo de comprar, e eu geralmente ficava lá na nossa salinha, no escritório, atendendo aqueles clientes. Lá na Maraponga. Isso, na Maraponga. Então, assim... E esse assalto, já foi isso? Na verdade, é porque, assim, como era uma casa, né? Começou um fluxo muito grande. Era muito carros importados, né? Vinha aquele fluxo de gente. Então, eles falavam, opa, tem um negócio muito bom aí, né? Então, eles entraram, levaram alguns pares de sapato, levaram um computador que a gente estava, justamente na época, se formalizando, né? Crescendo realmente. Então, a gente já estava colocando um sistema, deixando tudo organizado. Porque, a priori, foi tudo muito... Vamos vender, vamos vender. Tá? E algo muito importante foi que... Lembra a época lá do Camaro Amarelo? Lembra aquela época? Então, gente, era carrão direto, parando lá, carrão direto. E os vizinhos começaram a chamar a polícia, aí chegava a polícia e tal. E começou realmente a ficar muito esquisito. Aí vocês a gente alugou. Vocês resolveram partir para uma coisa mais formal, alugar uma loja mesmo. Qual foi a primeira loja da Homem do Sapato? Monsenhor Bruno, esquina com... Torres Câmara. Lá ali de frente ao Cantinho do Frango, não sei se você lembra. Me lembro. E olha que massa, eu sempre gosto de falar essa história. É um shoppingzinho, né? Especial. Uma lojinha. Isso. E foi bastante interessante. Essa loja, ela tinha 28 metros quadrados, era de esquina ali, charmosa. E eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, certo? Eu sempre fui ambicioso e não ganancioso. Mas eu sempre fui vaidoso e não... Abre mão disso. Sempre. Tipo, sempre gostava de coisa diferente e tal. Mas eu tinha consciência que o nome Homem de Sapato, pro meu nicho que eu tava em específico, eles me conheciam, mas eu tava indo pra Aldeota. Então eu tava indo pra Aldeota com o nome Homem de Sapato. Sim, mas a maioria dos teus clientes era da Aldeota, né? Era. Sim. Tem que ver isso, né? Só que eu tinha aquele cliente que tinha talvez lá do preconceito um pouquinho, do nome e tal. O que foi que eu fiz? A loja não tinha vitrine e eu joguei um segurança, terno e gravata, na porta pra chamar atenção. Como São Paulo. Existe muito em São Paulo. Aí as pessoas passavam, achavam uma audácia, tipo assim, audácia do nada, um cara de terno e gravata ali no sol quente, ali na esquina. As coisas começavam a entrar. Aí eu escutava muito. Como eu ficava na venda ali, aí as pessoas ficavam falando assim, mas é o mesmo preço do shopping. Aí eu disse, mas na verdade era pra ser até mais caro. Porque eu tenho exclusividade, o meu couro é disso, o meu couro é daquilo e tal. Esse diferencial é uma linha exclusiva que tu não vai ver em canto nenhum do mundo. E eu sempre vendia isso, tá? Então aí da onde começou talvez surgir esse assédio também lá de franquias e tal, isso. Mas que beleza, cara. Quer dizer que a primeira loja realmente de vocês, informal ainda, foi na Maraponga. Depois vocês foram ali pra Torres Câmara com o senhor Bruno. Porra, cara, e hoje vocês estão aí com várias lojas espalhadas pelo Brasil. São considerados hoje a maior empresa, né, que mais vende sapato. E a gente vai ver esses números já aqui no Ceará. Começaram com R$7 mil no bolso, indo para Franca para ver se tinha alguém para produzir os sapatos que vocês desenharam. E estão aqui contando a história no Conexões, onde só senta campeão. Essa é mais uma das histórias de vencedores aqui do Ceará. Eu vou, antes do intervalo, a gente vai para um rápido intervalo. Eu posso tirar umas dúvidas sobre sapato aqui? Claro. Com quem entende, que aí eu quero... Sapato é feito para durar, é ou não é? Sim. Um sapato normalmente dura quanto tempo? Vamos lá, né? Eu sempre adoro falar sobre isso e eu sou muito sincero para os meus clientes. Não adianta eu te falar que o sapato vai durar 2, 3, 5 anos. Tudo depende da maneira que você usa. Jonathan, existe avarias que o sapato já sai com defeito de fábrica? Existe, mas é 0,01%. Tudo é a maneira que você usa, Ricardo. O grande problema que eu sempre falo, tá? Uma coisa importante, eu trabalho com o melhor e o
E o segmento mais chato que existe, que é o homem. O homem é chato. É chato, até porque eu sou chato, né? Então, assim, o homem, ele quer comprar um sapato, graças a Deus que a gente vem quebrando isso nesses 10 anos, de o cara não é obrigado ele ter o preto e o marrom, ele só usar o preto e o marrom, e o cara ter um sapato na diária. Na verdade, eu aconselho ele ter 3 sapatos para diária, porque ele precisa descansar, Ricardo, 72 horas. Quando você usa o sapato o dia inteiro, ele precisa descansar. Ele precisa descansar. É couro. Se for sintético, não. Quanto mais tu usar, mais ele vai deixar seco o teu sapato, vai descapelar e tal. Posso fazer um adendo aqui? Certo. Você não pode deixar ele descansando muito tempo, não. Ele não pode hibernar. Às vezes a gente viaja pra fora, compra um sapato, passa um ano sem usar. Não. Vou te contar um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma casa de praia, aí eu gosto de jogar tênis, aí deixo um sapato de tênis lá. Aí eu passei 6 meses aí. Quando eu fui usar, o bicho se desfalerou todinho. Ninguém pode também deixar ele descansando muito tempo, não, né? Tem que usar, né? Exatamente. Principalmente por conta da cola. Então, ele já nasce para isso mesmo. Que é devido à questão da transpiração, que pouca gente sabe, né? Você usou o sapato, ele transpirou, se você passar esse tempo todinho sem usar, e aí entra justamente a reação química, bactérias, e aí a cola resseca. Então, o sapato dura, em média, o homem, ele troca de sapato de quanto em quanto tempo? Se você cuidar bem... Pode durar a vida toda. Dura 2, 3, 4, 5 anos. Eu tenho clientes, inclusive é do nosso ramo também, tá? Pinheiro Neto. Ele tem todos os sapatos. Ele me mostrou um sapato que ele comprou em 2014 lá em casa. Branquinho. Ele vai me mandar essa foto, eu vou te mandar. 11 anos, o sapato tá intacto. Ele usa, ele cuida e tal. Eu sou conservador, sabe, Jonathan e certo. Renata? E a primeira coisa quando eu vou comprar um sapato, eu pergunto, não falando de tênis, não. Tênis também não tem tênis costurado à mão. Esse sapato é costurado à mão? Aí eu vou lá e vejo a costura do bicho. Se eu olho para o solado dele e vejo que ele é colado, eu não compro. Porque eu já tive mais experiências nisso aí. O que eu tô falando é verdade. Um sapato costurado à mão, ele dura mais, ele é mais, vamos dizer assim, resistente? Isso daí é um mito, tá? É um mito. Isso daí a gente cresceu ouvindo isso. A gente que tá dentro de loja, a gente falava isso para os clientes. Tanto é que, com certeza, deve ter algum sapato em sola seu ou não que tem a costura, mas é uma costura falsa. Sabe por quê? Que dependendo da costura, eu não falo costurado à mão em cabedal. Realmente é mais trabalhado, você vê que é todo costurado. Mas a maneira que você tá me explicando deve ser o solado dele, né? Então, o solado ele precisa colar para costurar. Por que às vezes, dependendo da costura e de quem tá costurando, a família que tá costurando, porque franca é tipo, claro que tem a fábrica, as fábricas em si, mas tem famílias específicas que se garantem na costura. Quando você cola e você passa um pontinho, quando você fura para entrar a agulha, você tá abrindo ali um pouquinho da cola, certo? E o que é que acontece? Se caso você anda muito na chuva, ou lama, sol, esquenta, esse ponto quebra. Quando esse ponto quebra, o ponto abre. Então ele abre um vácuo para vento, para água entrar, e o ponto pode ficar ficando podre e você vai abrindo o solado e tal. Mas existe também os sapatos que não são colados, eles são somente costurados, que aí são muito específicos. Hoje eu acredito que deve ter... Pouquíssimos. A gente tem uma linha que é essa, mas tipo são linhas mais nobres, são linhas que eles são feitos totalmente manualmente. Mas também, Ricardo, não é linha para você passar o dia. É uma linha para você usar ali rapidinho e tal. Mas existe isso. Você colar bem e costurar, dependendo da costura, ele dura a vida inteira. Esses sapatos da Homem dos Sapatos, né? Da Homem dos Sapatos, eles são considerados de classe A mesmo, bem feitos à mão, né? Lá em Franca. Essa é a linha, é uma linha classe A realmente, é uma linha que não deixa nada a dever. Aí eu vou citar uma marca internacional, para você viaja para fora e compra um Ferragamo desse da vida. Eu posso dizer que está nesse mesmo nível? Sim. Inclusive, 5% das nossas fábricas, elas são focadas em exportação. Então, isso daí nos ajudou muito. Com a qualidade. Tem uma linha específica, que é uma linha que, se a gente tiver um tempinho ainda, vou falar dela, que é uma nova etiqueta dentro da Homem de Sapato. O que é que significa? É uma linha que o Jonathan cuida do começo ao final. Então, eu posso fazer o que eu quiser nessa linha. Agora, também, esquece os valores, mas eu uso do bom e do melhor, eu faço... Como é o nome dessa linha? Priority. Essa aqui exatamente. Tá aqui atrás. Pessoal, vamos dar um timezinho aqui. Tá muito boa a conversa, mas eu te falei, ó. Dura
Tem 1 hora de duração, mas passa bem rapidinho. Nós estamos conversando há quase 33 minutos e a gente nem sentiu. Nem sentiu. A gente vai para um rápido intervalo e meu amigo, minha amiga, fica aí, senta aí, gruda aí na cadeira, você que está no seu carro nos ouvindo, você que está no trabalho, porque essa história aqui, ela nunca foi contada no rádio e também na televisão. E agora você está conhecendo o motivo do sucesso dessas duas figuras aqui, o Jonathan e a Renata, com a marca O Homem do Sapato. Simplesmente é quem vende mais sapato aqui no Ceará. Já tem 9 lojas espalhadas pelo Brasil e você vai conhecer os números dessa empresa já e você vai conhecer o que é que os sapatos da Homem do Sapato tem que os concorrentes não têm. Aliás, você vai conhecer também quem são os concorrentes, qual é a marca que serve de inspiração para eles a nível mundial e até onde eles querem chegar. Então fica aí que a gente volta já depois de um rápido intervalo. De volta com o Conexões especial, o Homem do Sapato. Rapaz, nós estamos conhecendo essa história sensacional do Homem do Sapato, contada por ele, Jonathan Rego, e sua esposa, a minha amiga Renata Braga. Uma história maravilhosa que tinha tudo para dar errado. Começaram com 7 mil conto. O homem começou como vendedor de sapato e hoje tem uma das maiores empresas do Brasil. Eu quero saber quais são os números da loja da Homem do Sapato hoje. Quantas lojas pelo Brasil? Hoje nós temos 9 lojas, né, espalhadas em 7 estados. 7 estados, 9 lojas. Isso. Quantas aqui em Fortaleza? Aqui em Fortaleza nós temos 2. Quantas são próprias? 2. As 2 de Fortaleza? As 2 de Fortaleza. Todas as outras são franquias. Como é que funciona o sistema de franquia da Homem do Sapato? Bem, né, a gente entrou aí no mercado na época, quando a gente começou a franquear, que foi em 2017, nossa primeira franquia. Foi uma grande experiência, né? Hoje eu acredito que a gente já traz um know-how bem elevado, né? Então, assim, para franquear, a gente precisa selecionar bem a questão do local. Qual foi a primeira franquia? Nossa primeira franquia foi em João Pessoa. João Pessoa. Isso. E aí a gente realmente precisa entender como é que é a questão do local, do estado, né? Se tem realmente essa questão da prospecção, de vendas e tudo mais. E aí o franqueado entra em contato com a gente faz toda essa análise. Você exige que o franqueado ele tenha mais ou menos os princípios que vocês têm com vocês, de ir atrás do cliente, de ter uma experiência para o cliente, de tratar bem o cliente? Você exige isso deles? Como é que vocês fazem? Sem dúvida, eu acredito que é o que o Jonathan pontuou no começo, né? A gente, claro, ama vender os nossos sapatos, porque a gente realmente ama esse desenvolvimento, mas acredito que hoje, muito mais do que vender um produto, a gente vende experiência, né? A Homem do Sapato, ela busca muito isso, é o que a gente fala, né? Não é sobre vender. É sobre conectar ao desejo do cliente, aquilo que o cliente procura. Então, acho que uma pessoa, para franquear o Homem do Sapato, ela não pode ser só pelo desejo do produto, mas pelo desejo de atender, né? De buscar realmente o cliente. Perfeito. Quem é que fabrica os sapatos de vocês? Todos são em Franca, né? É uma fábrica só ou são várias? Não, hoje a gente tem em média de 7 fábricas, né? A gente procura realmente a especialidade de fábrica para cada tipo de produto, né? Porque a gente sabe e entende que assim a gente vai conseguir manter realmente a qualidade como você frisou. Então, quer que seja um Homem do Sapato, quer que seja uma marca internacional, a gente sempre busca o padrão de qualidade extremo. Você falou agora que vocês têm 22 funcionários, tem uma estrutura lá em Franca, né? O que é que essa estrutura faz? Faz o design, analisa a qualidade da fábrica, como é que é? O que é que eles fazem lá? A gente geralmente procura o desenvolvimento, né? E eles trazem também algumas inspirações, realmente como você pontuou, aquilo que está no mercado, aquilo que os nossos clientes também buscam. E aí lá eles fazem as pesquisas, pesquisam os materiais, fazem todos os testes, né? Porque muitos produtos a gente desenvolve totalmente do zero e a gente não entende se aquilo vai ser ou não realmente viável, né, para a produção. E aí eles fazem todo esse detalhamento, fazem toda essa ficha técnica do produto, colocam um produto para teste, porque a gente tem uma máquina lá que faz 5 mil passos para saber se realmente o produto está ou não resistente. Então, E isso que ela disse é muito interessante e principalmente são lá dos nossos olhos lá, né? Então, assim, são fábricas respeitadas. Claro que a gente já errou em algumas fábricas e outras serve como experiências. Tivemos oportunidade até em comprar fábricas também, mas aí é loucura. Aí eu vou para a indústria, então eu saio da minha especialidade. E o que mais eu gosto da minha equipe lá de Franca é que eles estão o dia inteiro, como ela disse, eles estão em novos costumes, eles estão viajando, eles estão dentro
dentro das fábricas, acompanhando passo a passo. Semana passada, a gente está em véspera de dia 4, a gente lança A coleção, Nova né? coleção. Exato, dia 4. E teve 3, 4 produtos lá que não ficou da maneira que a gente queria. Então, assim, Devolve. ele tem que voltar, mas antes de devolver, né, ele dá tempo ainda. Ele volta, muda o solado, ele vai ter que mudar a parte do couro. E a gente vive lá também, né? Sim. Então, essa semana na outra a gente já vai estar lá Então, também. qualidade é uma coisa que vocês não Não, abrem mão, vocês estão lá em Acho cima direto. muito chato com isso. qualidade. Porque, assim, Isso é não são cifras, né? Então, assim, pô, de novo falando, eu mexo com o público mais exigente que existe, que é o homem. Então, e de novo falando, um produto. Uma coisa que eu sempre explico, Ricardo, essa tua camisa que tu tá é uma branca, né? Branca, off-white. Tu consegue usar ela todos os dias? Não dá, Né? Mas não dá por quê? Cara, porque ela é branca, ela suja mais, né? Certo. Eu tenho um toque comigo que eu usei uma roupa, eu tenho que Massa, trocar. certo. Então ela vai Eu ficar sou suada, cheio de né, e toque, isso é tal. um deles. E o sapato, mas o homem quer usar todo dia o sapato. Se eu mensurar, se torna pior, porque tu vai estar pisando em lama, em sujeira. Então, de novo falando, eu tenho que vender um sapato. Hoje o homem, ele tá mais exigente do que há 10, 15 anos atrás. Ele não quer só um sapato pretinho, marrom. Ele quer um sapato preto, ele quer mais elaborado, ele quer com as costuras, porque ele exige isso, por mais que seja um cara clássico. Rapaz, o negócio Ele mudou quer tanto que conforto. eu nunca imaginei que eu pudesse usar um terno com tênis. E minha mulher me obrigou no batizado da minha neta usar um terno com tênis. Porra, mas as coisas mudam Que mesmo. legal. Eu não quero falar em faturamento em dinheiro, tá? Mas eu quero que você me diga, eu creio que sapato é pai de sapato vendido, né? Quantos pares de sapato vocês produzem, são as fábricas que produzem para vocês, anualmente, quantos vocês vendem anualmente? Anualmente, 70, 80. Ano rede, passado né? foi 80 mil pares. 80 mil Mil pares pares. de sapatos, né? Isso juntando muito par de tudo, né? sapato. Juntando todas as lojas, franquias e tal. É. Quantos empregos as lojas próprias, né, e as franquias geram todas juntas? Em torno Já de- calculou? Já, em torno de 74, 74 diretamente. empregos, Isso. tá? E se você multiplicar por 4, nós estamos falando de quase 300 empregos que o teu negócio gera. Direto, né? Normalmente são quantos empregos por loja? São 9 lojas, mais ou menos 7, assim, 8. 7, 8 por Isso. loja. 8 por loja. Dos quais quantos são vendedores? Em torno de uns 5, né? É, Porque o 5, vendedor 6 é a vendedores. base mesmo, né? É a base do negócio. Eu sou louco por vendedor. Tá. Então, assim, se eu pudesse ter uma loja só com Só de vendedor, vendedor, Vendedor você ele tem. teria. sem ninguém. Tirando a flagship, né? Flagship, que é aquela loja. O que é uma flagship, né? Flagship, normalmente você fala quando você tem uma marinha, qual é o principal navio da marinha? O navio que vai carregar a bandeira, né? O principal navio de uma frota. Flagship é a tua loja conceito, né? A tua loja que diz tudo sobre você. Fala um pouco sobre ela. Tem 500 metros quadrados na Vigílio Távora ali? Exatamente. A gente, quando nós abrimos a loja, 2018, né? A intenção, né, era fazer uma loja que eu pudesse fazer tudo que eu queria fazer e na Torres Câmara não tinha como. Na Torres Câmara era uma loja de... Depois a gente ampliou, né? Ficou uma loja de 50 metros quadrados, mas eu já tinha 4 franquias, eu tinha uma lojinha tímida numa esquina. Então, o intuito, ao invés de abrir 2 lojas nos shoppings, nos 2 maiores shoppings daqui, a gente precisa abrir uma loja, mas eu quero a maior. Então, hoje, ela ainda é a maior da América Latina, do meu 500 segmento, metros tá? quadrados, é grande Não pra caramba. falo em sapataria de homem e mulher, eu falo de um segmento específico. Então, essa loja nasceu para realmente para a gente conseguir atingir também essa conexão. E o endereço é muito específico, né? Aquele endereço é muito legal. Top, né? É. Top. Era de uma marca muito conhecida aqui também, do Ceará na época. E é onde a gente faz eventos para 200, 300 pessoas, faz talk show, faz demonstração de carro, entra tudo. Vocês ainda fazem sapatos personalizados, customizados para casamento? Por exemplo, vocês fazem pro Xande, né? Pro Xande Avião, pro Whindersson Nunes, né? É isso mesmo? Isso. A gente Fizeram até um começou a se Combat Studio especializar. agora, pô, com a assinatura Foi. dele. Ficou legal, não ficou? Ficou. Ficou muito bom. 2018 a gente já fazia sapatos para alguns clientes específicos, é importante falar, né? Geralmente para cliente que tem um pouco de conexão, né? Com a marca. E o cliente pega, não, eu vou me casar a tal data, e a gente consegue com antecedência, a gente faz do estilo que ele quer,
você me deu um exemplo muito bacana. Sua mulher forçou você a usar um tênis de terno, você nunca tinha visto isso. E em 2018 a gente fez pro Jorge lá do Matheus. O Matheus, ele ama tênis. Ele nunca usa terno e tal, essas coisas. E ele queria usar tênis, né? Aí ele, o primo dele também, né, que se casaram. Então a gente fez todos os sapatos do padrinho, tênis, pra ser do mesmo padrão do dele. Então, depois fizemos do Whindersson Nunes, casamento do Whindersson Nunes, casamento lá do Carlinhos Maia e de outros artistas e de clientes normais também. Vocês, pode-se dizer que com 80 mil pares vendidos por ano, vocês são o maior do Ceará, em termos de vendas de pares de sapatos? Juntando o e-commerce, sim. Junto e vendas online, né? Então a gente tem um setor muito legal que eu... Tô falando em pares de sapato, não importa se é online, se é físico. Acho que sim, né, amor? Sim. Acho que dá. Existe também. Existe outras marcas. Existe outra marca muito boa daqui também. Inclusive, um dos nomes que você falou aí é o meu grande concorrente, que eu adoro, que eu amo. Então, vocês são a maior do Ceará hoje. Pode-se dizer isso, né? Eu acredito que... eu acredito. A gente tem que acreditar naquilo que a gente faz, né? Então... Mas... Essa aqui é a top de linha da HS, da Homem do Sapato. Essa aqui o que é que ela tem que as outras não têm? Vamos lá, começando do começo pra lá. Aqui eu tenho que escolher o melhor couro possível. Eu tenho que escolher, às vezes, a empresa, a família que vai fechar um sapato desse, a hora dela é mais cara, enquanto tem horas... A família é lá de Franca. De Franca. Quem vai ela sai do barracão. É a mão. Exatamente. Ela sai do chão de fábrica, ela vai para uns barracões menores, que é justamente a hora mais cara e vai fazer. E o grande diferencial também, acabei de lançar eu lancei até ano passado com solado verde. Então, solado verde, quem é que usa solado verde, né? Então, assim, é um risco muito grande, porém, é uma contabilidade bem diferente, é uma outra empresa, é uma outra marca dentro da Homem de Sapato. Mas eu posso fazer o que eu quiser. Inclusive, eu fiz o lado Beto Student agora, diferente. Quer dizer que a Priority, o Betão que tá usando lá para ele, não precisa mais ir lá comprar outra marca, porque... Espero que não. É uma marca que tem a mesma qualidade, a diferença aqui e outra coisa, a exclusividade. O homem, Ricardo, mulher também, né, amor? Mas o homem hoje, ele é mais vaidoso, ele quer algo que poucas pessoas tenham, ele quer falar de se eu tenho esse sapato, eu tenho isso, eu tenho essa linha, eu pago mais pra isso. Existe uma linha lá na Priority, se você for na minha loja agora, principalmente a loja lá do Shopping Rio Maia, ela tá bem exposta e tem vários bridões. Bridão é a fivelinha que fica em cima do sapato. A Priority você pode trocar o bridão pela cor que você quiser. Se você quiser usar um dourado, você troca na hora que quiser. Cliente do Brasil inteiro. Ela é mais cara, porém ela tem esse diferencial todo. Não sei se eu faço essa pergunta aqui. Tu produz cinto também? Pra combinar cinto com o também. sapato? Tem que fazer, né? Tem que fazer. Porra, que papo legal, mas que diabo de tempo pra passar rápido, rapaz. Pelo amor de Deus, cara. Tem alguma coisa errada. O tempo passa mais rápido às segundas-feiras, né? Me diz uma coisa, Renata e Jonathan, vocês acreditam em Deus? Vocês têm fé? Sim. Demais. Qual é o segredo, qual é a fórmula do sucesso do Homem do Sapato? Em rápidas palavras. Eu definiria em 2 palavras, né? Persistência e ousadia. Eu acho que é isso que define o Homem do Sapato. Persistência e ousadia. Anotem aí. Persistam, insistam, não desistam e sejam ousados. Vão além, na frente dos concorrentes de vocês. Qual é o futuro do Homem do Sapato? Até onde vocês pretendem chegar? Vocês já estão com 9 lojas em 7 estados. Tem 3 aqui em Fortaleza, é isso? 2. 2 aqui em Fortaleza. Isso. Uma no Rio Mar. E outra na Avenida Senador Vigílio E Távora. a flagship na Vigílio Távora, tá? Até onde vocês querem chegar? Vocês querem ter franquias espalhadas pelo Brasil inteiro? Se eu quiser abrir uma franquia em Sobral, eu posso? Certo. Muito importante você estar falando isso. Então, a gente, nesses 10 anos, a gente vem sendo muito assediado. Então, quem me escuta sabe também. E tem marcas e pode ter passado por esses processos também. A gente passou em épocas de querer abrir. E sempre a gente teve os pezinhos muito no chão, Ricardo. Do jeito que você abre, você fecha. E o risco, para mim, é um risco muito grande. O risco da nossa marca, o risco de a gente viu como crescer. E a gente sabe, a gente veio de uma base de franquia e a gente sabe, se a gente não cuidar, a gente abre por abrir, a gente faz isso e abre... 50 mil lojas. Não, 50 mil lojas é muito fácil. A Coffees com loja de ofertas. E, inclusive, tem 9 circulares de ofertas, né, que é Coffees assinadas.
novamente. Então, teve franquias que deu certo, teve franquias que não deu certo. Teve alguma que tu teve que assumir a loja? Teve umas que a gente conseguiu fazer repasses específicos, mas teve umas que a gente fechou sim. A gente tem que ter um momento de a gente olhar para trás e falar assim, espera aí. Aqui eu fui errado, excesso de complacência. Justamente o perfil que você falou, principalmente o perfil que você falou para ela, sobre de pessoas que têm a mesma linha, que queira. Eu sempre falo que existem vários homens de sapato. Existe o de Palmas, que é lá o Guilherme, existe o de João Pessoa, que a Camila é a homem de sapato de lá. Então, o segredo é ter isso aí. É o perfil, né? Então, persistência e ousadia são as palavras do sucesso de vocês. Mas eu, sinceramente falando, teve algum momento que vocês já se aperrearam de um jeito que um olhou pra cara do outro e disse, rapaz, esse negócio aqui não vai dar certo, nós estamos aperreados, pelo amor de Deus, o que é que vai acontecer? Teve algum momento, assim, de muita dificuldade nessa trajetória de 10 anos aí? Acho que na pandemia, mas o que nos salvou na pandemia... Como é que pode? Porque se as pessoas não podem sair de casa e andam em casa descalço ou de chinela, como é que eu vou vender sapato? Passou isso pela cabeça de você? Sim. E uma coisa que foi muito bacana, a gente sempre fala, né, muitos amigos e tudo mais, a gente veio de um auge muito forte em 2019 e algo na gente, a gente conversa muito. Então, acredito que essa troca não existiria Homem de Sapato sem a Renata e também sem o Jonathan, mas é 50-50. Uma coisa que a gente sempre bateu foi caixa. Caixa. Eu sei que às vezes eu tenho uma verdade, eu quero comprar um negócio mais louco, mas sempre foi caixa para manter as minhas lojas. E foi o que nos salvaram, nos segurou muito bem no ápice da pandemia. Então a gente conseguiu ainda vender sapatos, tá? Sem jogar o preço lá embaixo, a gente nos comunicarmos e ajudar os nossos franqueados. Então, assim, que foi muito importante. Acredito também que saber de todo o processo, né? Então, a gente vendia, a gente atendia, a gente sabia o que é que os clientes queriam. Então, a gente acaba que a gente sabe fazer um pouco de tudo dentro da nossa loja. Então, acho que isso ajudou muito também na pandemia. Qual é o futuro do Homem do Sapato? Quais são os passos que vocês já têm programados aí para 2025, 2026, a curto, médio prazo? E o lançamento da nova coleção, o que é que a nova coleção traz de novidade aí para os clientes de vocês? Que legal, né? Vou falar um pouquinho dos próximos passos. A gente está passando por uma mudança de marca, redesign, né? Da marca Homem de Sapato. A gente já chama de... Vai tirando um pouco o nome Homem de Sapato, vai ficando mais as iniciais, né? Sim. HS. Então a gente já tá nisso e já tá fazendo essa mudança, mas às vezes a pessoa pensa, muitas pessoas imaginam que é só a marca, é só a logo, mas não é. É a nossa mentalidade de saber aonde a gente quer chegar novamente. E o nosso projeto realmente agora, até 2026, está em todas as capitais, certo? Mudamos um pouquinho. Nós temos a Homem de Sapato, que são as nossas lojas próprias, e temos a Hold, que cuida das franquias, e sempre foi muito dividido isso, e chamando pessoas para agregar, que é por isso que a gente está muito feliz, pessoas melhores que a gente. Então, esses nossos novos passos é que a gente está bem feliz para isso. Então, vocês querem ter uma loja em cada estado brasileiro até 2026. Sim. Exato. E a nova coleção, o que é que ela traz aí de novidade? Sou eu, né, que sou o cara do marketing aí, que eu adoro, tô dentro da operação para isso, né, a gente vive isso. Então a gente vai lançar a nossa primeira campanha Natal mais Alto Verão. Então a gente vai até o Carnaval. Tô falando em primeira mão aqui, tá? Geralmente eu não aviso nada para ninguém. Vai ser bem especial, a gente vai lançar dia 4. Então a temática das lojas, a loja... Todos os clientes, eles vão poder entrar na campanha. Não posso falar ainda, mas vai ser bem legal. Vai chegar um negócio lá para sua casa e você vai poder participar da campanha de Alto Verão. Bem legal. Vai ter um evento de lançamento. Vai ter um evento dia 4 de dezembro. Até tô deixando o convite já para todos. Né? E outra coisa legal. Dia 4 a gente lança aqui e dia 5 a gente inaugura a nova loja de Palmas já com esse lançamento. Que beleza. Qual é o carro-chefe dessa nova coleção? Qual é o produto que é o flagship da coleção? Bom, eu acredito, né, pelo que o John já deu aí o spoiler, que vai ser muito as sandálias. A gente fez uma criação muito bacana, justamente focada pro alto verão, pro final do ano, praia, né? Então a gente vai ter modelos de sandálias aí para todo tipo e todo gosto. Quer dizer, então, que eu estou convidado para no dia 4 de dezembro estar lá na flagship. Claro. Vigílio Távora, número 1050. 1050. Renatinha, prazer ter tido Ricardo, você aqui no obrigada. programa. Grande Valeu, John. Obrigado. Prazer ter tido você. Já era para ter convidado antes, mas antes tarde do que nunca. O importante é estar aqui no Conexões.
Vocês cumpriram a obrigação de vocês, que é contar essa magnífica história, que sirva de lição e inspiração para muitos dos que nos ouviram aqui. Queria lembrar vocês que o nosso Conexões, todo domingo, 8 da manhã, na TV Cidade, canal 8.1, tudo que acontece aqui é retransmitido lá no Conexões, na TV. Muito obrigado a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Mas eu só vou dar o nome na quinta-feira, porque esse nome já me negou 3 vezes. Ele fica com vontade de vir, ele desiste com medo. Nunca vi tanto medo de microfone assim. Mas até quinta-feira a gente divulga mais um grandiosíssimo nome, um dos grandes responsáveis pelo sucesso da economia do Ceará. Estará aqui segunda-feira, se Deus quiser. A gente se vê de novo, segunda, 3 da tarde.